Quando chegamos próximo a uma geladeira, temos a sensação térmica de frio. E quando estamos perto, por exemplo, de uma fogueira, de uma lareira, a sensação que a gente chama de calor. O que é o frio, o que é o calor? Sentimos frio quando o nosso corpo está perdendo energia térmica para outro de menor temperatura. Aí a nossa temperatura vai baixando e aí a gente diz que está com frio. Na verdade, é uma variação de temperatura que sentimos. O mesmo acontece com calor. Quando a gente diz que está com calor, é porque o nosso corpo ele está recebendo energia térmica. Na verdade, é uma diferença de temperatura com outro objeto do meio, ou até mesmo com o próprio meio, e a hora que a gente recebe energia térmica, nossa temperatura sobe. E a nossa temperatura subindo, a gente diz que está com calor. Então, na verdade, a sensação de frio e de calor está relacionada com a variação de temperatura, o aumento ou diminuição da nossa temperatura. Próximo em contato, há uma passagem de energia térmica de um para o outro. Há uma transmissão, na verdade, de energia térmica de um corpo para o outro devido a essa diferença de temperatura. Essa energia térmica que flui de um corpo para o outro, que é chamada então de calor, o fluxo de energia térmica de um corpo para o outro, a gente chama de calor. Esse fluxo de energia ele vai existir enquanto houver a diferença de temperatura entre os dois objetos. Essa diferença de temperatura entre os dois objetos proporciona o fluxo de calor. Um elemento baixa a sua temperatura, o outro aumenta a sua temperatura, até que eles entrem no que a gente chama de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é ter dois corpos com a mesma temperatura. É eles ficarem com o mesmo estado de agitação das partículas que o formam. Esses dois objetos eles podem sofrer mudança de temperatura ou mudança de estado físico. Se houver a mudança de temperatura, o calor é chamado de calor sensível. É o calor que provoca mudança de temperatura no objeto. Se houver mudança de estado físico, sólido, líquido, gasoso, os três estados que nós temos aí mais trabalhados durante o segundo grau, então se houver uma mudança de estado, aí nós temos o calor que é chamado de calor latente. Atenção! As duas coisas nunca acontecem ao mesmo instante. Ou há variação de temperatura, quer dizer, a energia absorvida ou perdida por um corpo é usada para aumentar ou diminuir a agitação de suas partículas, ou nós temos então a mudança de estado, que é a separação das partículas de um objeto, separação das partículas de um corpo para que ele mude de um estado físico para o outro. Mudança de temperatura, calor sensível. Mudança de estado, calor latente. Físicas que acabam aparecendo. Uma é a capacidade térmica e outra é calor específico. Qual a diferença entre capacidade térmica e calor específico? Presta atenção. Capacidade térmica é a quantidade de calor necessário para que uma substância sofra a variação de 1 grau Celsius. Variação de 1 grau de sua temperatura. Isso é a capacidade térmica. E o que é o calor específico? Calor específico é a quantidade de calor necessário para que 1 grama da substância varie de 1 grau. Então, vamos lá? Capacidade térmica para que o objeto todo mude 1 grau. Quanto calor é necessário para que todo objeto mude 1 grau? E o calor específico, quantas calorias são necessárias para que 1 grama da substância mude de 1 grau. Existe aí uma tabela de calor específico. Veja o calor específico de algumas substâncias. Da água é o maior que a gente tem. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Aí você tem aí o cobre, o chumbo, o vidro e assim por diante. Olha só, o calor específico da água sendo 1, quer dizer que a água é a substância que necessita de maior quantidade de calor para que 1 grama varie 1 grau. Ou aumente ou diminui 1 grau, ela precisa de uma maior quantidade de calor, 1 caloria. Veja, por exemplo, aí na tabela, o alumínio. O alumínio é 0,22. O que quer dizer isso? Que são necessários 0,22 calorias para que 1 grama de alumínio mude 1 grau Celsius. Então, o calor específico da água é o maior que se tem. É o que a substância, novamente, que precisa de maior quantidade de calor para que 1 grama mude 1 grau. E a capacidade térmica não. A capacidade térmica a gente precisa saber a quantidade de material que se tenha, que é para o corpo todo mudar de 1 grau. Um objeto, ele é dividido em 2 grupos, que é o calor sensível e o calor latente. Então, como podemos, por exemplo, medir essa quantidade de calor, quantizar essa quantidade
de calor numérico, então, que foi cedido ou recebido para ver a mudança de temperatura e a mudança de estado. Para descobrir quanto calor um corpo ganhou ou perdeu para mudar de temperatura, é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Na verdade, a quantidade de calor, então, necessária para aumentar ou diminuir a temperatura, a gente usa uma formazinha que a gente chama tradicionalmente de Kmassete, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa quantidade de calor ela é medida em caloria, que não é sistema internacional. No sistema internacional, caloria é energia. Então, uma caloria vale 4,19 joules aproximadamente. Já o calor latente, que é o calor cedido ou recebido por um objeto para mudar de estado físico, ele é calculado por massa vezes um L, que é chamado de latente. Se for, por exemplo, o gelo derretendo, é o latente de fusão. Se for a água fervendo, é o latente de evaporação. Então, para cada mudança de estado que se tenha, dependendo de como essa mudança se procede, nós temos um latente diferente. De novo, se é o álcool, por exemplo, virando vapor, latente de vaporização do álcool. Se é o chumbo, por exemplo, derretendo, latente de fusão do chumbo. Então, para cada mudança de estado de cada substância, temos um L, que é o latente diferente. Em 3 estados, que é o sólido, líquido e o gasoso. E você já sabe que o calor, a energia térmica que um corpo ganha ou perde, pode ser usado para aumentar a agitação de suas partículas, que então aumentar a sua temperatura, ou diminuir se ele estiver perdendo energia térmica, e também podemos ter então a mudança de estado. Então você tem aí a curva de aquecimento, uma substância com uma temperatura inicial, e ela foi sendo aquecida até atingir a temperatura de fusão. No local onde temos o patamar, onde temos ali fusão, quer dizer que a energia recebida pela substância naquela hora está sendo usada apenas para dissociar a estrutura do sólido ou do líquido. Está sendo usado para fazer mudar de estado. Depois que todo o corpo, ou sólido ou líquido mudou de estado, aí nós temos de novo a mudança de temperatura, até por exemplo o ponto de vapor, a temperatura de vaporização. Aí nós temos tanto a curva de aquecimento quanto a curva de resfriamento. Quer dizer, a substância ela ganha energia térmica ou muda de temperatura ou muda de estado. Só que, de novo, as duas coisas não acontecem simultaneamente. Ou há mudança de temperatura, que é o calor sensível, ou a mudança de estado, que é o calor latente. Só, de novo, lembrando que quando está ocorrendo a mudança de estado físico, nós não temos mudança de temperatura. Quando está ocorrendo a mudança de temperatura, não temos a mudança de estado físico. Eles são independentes. Ou a energia é usada para aumentar a vibração das partículas, para aumentar a temperatura, ou a energia é usada para separar uma partícula mais da outra e haver então a mudança de estado, como por exemplo durante o aquecimento. Diferentes e que eles são colocados próximos ou em contato, há uma passagem de energia térmica do de maior para o de menor temperatura até que se estabeleça o que a gente chama então de equilíbrio térmico. Então, o corpo A é colocado em contato com o corpo B ou próximo, a energia vai fluir de um para o outro. Enquanto houver essa passagem de energia térmica de um corpo de maior para o de menor temperatura, nós temos aí o calor. Segundo o princípio das trocas de calor, nós temos, dá uma olhadinha na figura ali, que você tem todo esse processo sendo apresentado. Quando um objeto cede calor e o outro recebe calor, a quantidade de calor cedida ela é igual à quantidade de calor recebido, o valor algébrico, o valor numérico que se tem então para o calor cedido e para o calor recebido são iguais. Isso acontece quando nós temos um sistema isolado, quando a gente tem o que se chama calorímetro, por exemplo. Calorímetro é um recipiente sem a influência do meio externo, onde a troca de calor é só entre os objetos que estão no seu interior. O calor cedido ele é numericamente igual ao calor recebido, ou a soma da quantidade de calor cedida mais a recebida, isso dá igual a zero.